Bom dia, eu sou a Victoria e eu sou a Julia Maria. Está começando a primeira edição do Snake News. Hoje iremos relembrar a época do Pasquale de 2000 a 2009. Nessa época tínhamos sala de infantil, fundamental 1 e especial. E com isso, os estagiários podiam fazer estágio aqui mesmo, ou então nos seus próprios bairros. E agora iremos passar a palavra para a Stephanie. Boa tarde, meu nome é Stephanie e hoje iremos levar uma entrevista com a nossa antiga aluna e atual professora Cristiane. Boa tarde, professora. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora, ok? Como era o Pasquale nos anos 2000? Então, comecei a estudar aqui em 2003, tá? Me formei em 2006, porque naquela época eram 4 anos, né? Hoje em dia vocês fazem 3, mas em horário integral. Então, na minha época eram 4 anos, tá? A formação aqui. O uniforme também, né? Eu vi que teve algumas mudanças, agora vocês podem usar calça, naquela época não podia, apenas para o estágio. Então, algumas coisas que agora, como professora, eu já comecei a observar, assim, de diferença. Entendi. E como era a sua experiência na escola? A senhora gostava de fazer as atividades? A senhora veio com muita vontade de ser professora? Então, na verdade, né, assim, a minha história acaba sendo parecida com as histórias de muitos alunos aqui. Eu vim por incentivo da minha família, né, no caso da minha mãe, e quando eu cheguei aqui, eu descobri realmente essa vontade de ser professora, tanto que 20 anos depois estou aqui lecionando na escola. Então, assim, o Pasquale, na verdade, ele despertou, né, essa vontade mesmo de ser professora, porque eu fui incentivada, né, a estar aqui e gostei. Tanto que eu me formei, né, fiz pedagogia e hoje em dia eu estou aqui novamente. Sim. E como o Pasquale marcou na sua vida? Se marcou de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Sim, positivo, foi o que eu falei, né, gente? Aqui eu fiz amizades, né, com pessoas, eu falo pro pessoal, gente, as amizades que a gente faz aqui fica, é pra vida. Amizades de 20 anos, exatamente o período que eu me formei. Então, assim, amizades, professores, que hoje em dia eu falo, nossa, naquela época vocês eram meus professores e hoje em dia são meus colegas, trabalho que é muito legal a gente retornar aqui para a escola e estar junto com outros professores que foram, eu estou trabalhando com professores que foram meus professores na época, isso também é muito bacana. E assim, influenciou muito na minha vida profissional, né? Porque se hoje eu realmente sou professora, sigo na área da educação, tenho que agradecer muito ao Pasquale também. Obrigada, professora, por compartilhar essa experiência com a gente. Realmente muito interessante as palavras da nossa querida professora Cristiane. Também tínhamos resquícios do vagão nessa época, que as crianças brincavam quando ele entrava aqui antes de ser retirado. Antigamente tínhamos uma cantina, mas ela foi retirada e a nossa sala de vídeo atual era a sala dos alunos especiais. Bom dia, meu nome é Stephanie e hoje iremos entrevistar a professora Valéria Macedo. Ela entrou aqui no Pasquale em 1996 e permanece aqui até hoje. Professora, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Como foi a sua trajetória no Pasquale? Eu entrei no Pasquale no ano de 1996. Quando eu entrei no Pasquale, eu dei aula para educação infantil, né? A gente tinha educação infantil nessa época, então eu tive uma turma de pré. E foi minha primeira experiência com pré-escolar no ano de 97. E eu já dei aula para quinta e sexta série, ou seja, sexto e nono ano, de História e Geografia. No ano de 98 eu já passei para o curso normal, já passei a trabalhar com disciplinas pedagógicas, porque eu já estava formada em pedagoga. Então eu dava aula de disciplinas pedagógicas para o curso normal, que não era integral ainda, era um curso em 3 anos, né? Turmas de manhã, turmas à tarde, e trabalhava o estágio, trabalhava também as didáticas. Então assim, era um curso normal que nunca deixou de ser integral, né? Porque o nosso aluno sempre fez o estágio no contraturno. Então, na verdade, mesmo quando ele não estava na escola, ele estava fazendo o seu estágio, então ele continuava estudando. Como você viu os seus alunos? Como eu continuo vendo, né? Eu acho que para a gente ser professor, a gente precisa acreditar no aluno que a gente tem, que ele é capaz de aprender, né? Que ele é capaz de realizar as tarefas, que ele é capaz. Senão a gente não tem nem motivação para entrar na aula.
né, para entrar numa sala e dar aula. Então a gente entra, a gente dá a aula, a gente dá a nossa aula e incentivado por esse acreditar que o meu aluno é capaz. Eu estou formando alguém, né, alguém que vai ser um bom profissional. Então eu acreditava no meu aluno nos anos 2000 e continuo acreditando até hoje, em 2023. Sua visão de como ensinar mudou daqueles tempos para esse? Sim, mudou, né? Nos anos 90, por mais que a gente estudasse no início do ano 2000, a gente ainda tinha uma visão um pouco mais tradicional, né? Hoje a gente continua estudando, porque o professor, né, é um eterno estudante, e hoje a gente já vê de uma outra maneira. A gente já tem hoje as tecnologias que muito, né, acrescentam nas nossas metodologias de trabalho. Então, assim, a gente vai acompanhando as mudanças, né? O que tem de melhor a gente tenta incluir nas nossas aulas. Principalmente que hoje a escola possui um acervo tecnológico, salas de multimídia, e tudo isso favorece o trabalho do professor. Procurar incluir toda essa tecnologia, toda essa inovação, que é o que vai atrair o público que a gente tem hoje, que é o aluno de hoje. Ele tem interesses diferentes do aluno de 1998, né? Então, esse aluno de hoje, ele está numa era muito tecnológica, então a gente precisa usar esse interesse dele na tecnologia para que incluir esse interesse nele nas aulas, para que ele se sinta interessado em participar. Obrigada, professora, por compartilhar sua experiência com a gente. E agora vamos sair um pouco do Pasquale e falar sobre as notícias do mundo com Olho na Baía de Guanabara em 2000. Em 2001, ocorreu um ataque às Torres Gêmeas. Em 2002, Brasil Penta, uma coisa que deixa os alunos muito felizes, e a escola foi toda decorada com o tema do Brasil. Em 2013, ocorreu um rompimento na barragem em Minas Gerais. O furacão Catarina, coisando o Brasil todo. Em 2007, ocorreu um rompimento em Jardim Brasil. E Barack Obama eleito em 2009. Agora estamos encerrando a primeira edição do Snake News.